eu vejo o Bitcoin desse jeito aqui, eu só consigo pensar em alta, velho. Só consigo ver a alta pro Bitcoin. Apesar de estar fora do mercado agora, vocês sabem que eu decidi por estar fora do mercado. Nesse dia, eu expliquei para vocês que eu sairia do mercado no domingo, na segunda, acabei por sair no domingo, né? Do mercado, porque o mercado ele vai ficar muito insalubre, ele pode ficar muito insalubre. E como eu não quero segurar essa patada de novo, novamente no meu coração, eu acabei por sair do mercado, estou mais fora do que dentro, tá? Eu estou 20% só dentro do mercado, tá? Uma mixaria. 20% do mercado esperando aí uma movimentação de amanhã, apesar de ainda achar que nós teremos alta, tá? Pelo gráfico do Bitcoin, do jeito que a gente está, batendo cabeça em resistência, tá? Isso daqui eu acho lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo bater cabeça em resistência. Esse batimento aqui de cabeça em resistência, essa resistência aqui que é pesadíssima, tá? Aqui a gente tem bastante ruído. É uma coisa que já estava, eu já tinha passado para vocês que 116,5 numa região de resistência, realmente é o que está se provando ser. Desse jeito aqui que Bitcoin está, só consigo acreditar em alta. Pode sim ele fazer agora o que a gente espera para um pivô de continuidade de alta, sim, pode, tá? Ele pode inclusive vir na região dos 112 fucking mil dólares, que eu acho que seria um ambiente ideal para ele voltar, tá? Em uma regressão agora no dia de hoje ou dia de amanhã, tá? Dependendo do que vai acontecer. É que depende muito do que vai acontecer, tá? O povo está precificando um corte de 0,25. A maior precificação é de um corte de 0,25, tá? Que vai ficar aí a taxa de juros entre 4 e 4,25, certo? Só que tem uma quantidade de pessoas aí, o 3,9 aí do mercado está precificando que o corte pode ser de 5%. Eu vejo um corte de 0,25 bom, o bom entre uma linha tênue de estar bom e ruim, e o corte de 0,5 inimaginável de delicioso, tá? É um negócio assim absurdamente magnífico, magnífico. O 0,5, não sei se vai acontecer, isso aí a gente não tem como saber, tá? Não tem como saber. O corte dos juros do ano passado, em setembro do ano passado, foi 0,5, tá? O que fez aí o Bitcoin saltar para números inimagináveis após o corte, tá? Eu passei para vocês naquela mesma época que, na minha visão, Bitcoin não precisaria de mais pivôs do Fed, não precisaria de mais corte na taxa de juros para uma continuidade de alta, e realmente foi o que aconteceu, tá? Eu gostaria do fundo do meu coração, o que eu gostaria, apesar de o mercado não estar nem aí para o que eu gostaria, seria sim um corte de 0,5, tá? E estaria me fudendo pro resto de cortes, certo? Mesma coisa que eu precificava em setembro de 2024, tá? Para quem ouviu aí as minhas palavras do meu eu passado, falei aqui que nós não precisaríamos de mais cortes para uma continuidade de alta, que na minha visão, Bitcoin só faria agora pivôs de alta. A minha visão é a mesma, tá? A mesma que eu tinha, a mesma visão que eu tinha em setembro de 2024 é a mesma visão que eu tenho no dia de hoje, tá? Na minha visão, Bitcoin só vai começar agora a produção de pivôs de alta, tá? Pode ter quedinha, mas a quedinha é quedinha pequena. Do mesmo jeito que aconteceu aqui, ó, no mesmo formato que aconteceu aqui, nós fizemos aí, ai, mas o mês de setembro é um mês ruim. Porra nenhuma, cara, tira isso da cabeça, tá? Tira isso da cabeça que mês de setembro não é ruim. Eu não sei quem foi que iniciou esse papo de setembro ser ruim. Setembro é ótimo para o Bitcoin. É ótimo para as cripto. Olha só onde é que foi a marcação de fundo aqui em setembro, tá? Essa marcação de fundo aqui em setembro teve aí novamente aí uma continuidade de alta, tá? Fez um pivô de alta. Tudo que eu quero ver agora, que a gente já está vivendo, tá? Nós já estamos vivendo agora no dia de hoje uma tentativa de um pivô de alta. Veja o que a gente fez, uma tentativa de um pivô de alta. Fizemos um topo mais alto que o topo anterior. Agora a única coisa que eu quero, meus queridos, é um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? É a última coisa que eu preciso agora para aí
que a gente saia do limbo que nós estamos vivendo, tá? Nós estamos aí vivendo em um limbo no qual nós estamos na tentativa de sair das profundezas aí dos oceanos malignos dos ativos, tá? E a gente precisa agora de um pivôzinho de alta. Esse pivôzinho de alta pode ocorrer, tá? Realmente aqui nessa posição aqui do 112, tá? Eu vejo que poderia sim, 112,5 seria um ambiente inimaginável de delicioso caso o Bitcoin voltasse, tá? Até para mim, que estou incrivelmente fora do mercado, 112 seria um ótimo retorno para o Bitcoin para que eu comprasse-o novamente, tá? Que eu comprasse novamente o Bitcoin. Não sei se ele vai voltar ao 112 amanhã, tá? Amanhã a coisa pode fazer, você sabe que é aqueles negócios assim, tá? É uns negócios assim que vai fazer amanhã, aquelas velas, aqueles pavis gigantescos, deixando basicamente nada de volume no centro, tá? Não tem compra, muita venda, o povo não se decide, fica indeciso, então o dia de amanhã ele pode ser assim, tá? Bem parecido com aqui, ó, com um dia que foi dia 25, segunda-feira. Bem parecido com esse dia aqui, na realidade espero muito mais volume, muito mais explosão, tá? Do dia de amanhã, tá? O dia de amanhã vai ser muito conturbado, por isso eu decidi estar fora, mais fora dele do que dentro, tá? Mais fora do que dentro. Altcoin Season, ainda estamos, ainda esse gráfico nos diz que ainda estamos na Altcoin Season, tá? Estamos aí lateralizando agora, esperando um posicionamento do querido Bitcoin, assim como nosso querido Ethereum. O querido Ethereum aí está fazendo um pivôzinho de baixa no gráfico de 1 hora, fez aí um movimento que não foi assim um movimento muito bonito, tá? Nos últimos dias, vejam que nós encontramos um teto no teto anterior, tá? Esse topo anterior, esse topinho, batemos novamente e fizemos aí um topo no que trouxe aí um pullback para o Ethereum. Isso daqui não era uma coisa esperada desse movimento aqui de Adão e Eva, tá? Esse movimento de Adão e Eva tinha que ser um movimento parabólico para o rompimento do topo anterior, que não aconteceu e não me agradou muito nesse movimento do Ethereum. E agora está trazendo um pullback, possível pullback aí máximo que eu gostaria do Ethereum seria a região dos 3.300, tá? 3.300 e uns quebradinhos seria o maior ponto que eu gostaria que Ethereum viesse aí para um pullback saudável, para uma continuidade de alta, tá? Continuidade de alta posterior. O medo. A gente está ainda no neutro, incrivelmente ainda, depois de algumas altinhas, algumas quedinhas que a gente teve, o povo ainda continua neutro, tá? Neutro é neutro. Neutro é bom, neutro é ruim. Neutro não é quente, não é nem frio, né? É morno. Então, neutro pode ser que seja um ótimo ponto de entrada ou pode ser que seja um péssimo ponto de entrada, né? O que eu falo para você sobre aí o possível pullback do Bitcoin se equivale aqui com a minha análise aqui no liquidation, tá? Liquidation está dizendo que nós temos aí alguns milhões a partir do 114, tá? A partir do 114, uns quebradinhos, nós temos alguns milhões de liquidações que nos levam até o ambiente de 112.600, tá? 112.600 seria equivalente ao ambiente que eu estou explicando para vocês, que seria o incrível pullback para Bitcoin, tá? Incrível pullback para Bitcoin. Não sei se vai ser amanhã, tá? Isso pode se estender, tá? Esse movimento ele pode se estender, ele pode ter alta, aí depois ele tem mais uma queda, ele pode começar nesse movimento assim, tá? Para depois trazer a alta verdadeira. Ele não precisa vir diretamente amanhã, não é isso que vai acontecer, tá? Possivelmente amanhã vai ser indecisões, o mercado pode subir, ele pode cair, aí depois ele começa numa decisão, tá? Se ele vai começar uma alta ou uma queda, na minha visão, uma possibilidade seria gigantesca de vir à região do 112, tá? Apostaria minha vida para isso? Não, tá? Não apostaria minha vida. Esse ambiente aqui que o Bitcoin está fazendo novamente, tá? Está em um ambiente extremamente incrível, tá? De resistência, batendo cabeça em topo. Isso daqui é tudo que o Bitcoin faz depois que ele faz rompimentos, tá? Quando ele começa uma super alta, vejam aqui ambientes anteriores. Quando ele começa aí uma super alta, ele lateraliza, ele só lateraliza e explode, tá? Olha só, lateraliza, explode, lateraliza, explode, lateraliza, explode, tá? Esse é o movimento que o Bitcoin faz sempre quando ele faz um rompimento, tá?
Sempre quando ele faz um rompimento, ele vai direto. Eu sei que o povo quer um espaço para entrada. Bitcoin não dá espaço para entrada, tá? A partir de uma explosão, quando ele realmente explode, ele não dá espaço para entrada. Veja que o último ponto de entrada foi aqui. Depois explosão, lateralidade, explosão, tá? Ele não dá espaço de entrada. Eu sei que o povo espera por um pullback, anseia aí um pullback para uma possível entrada, mas ele não dá esse espaço para você, tá? Vejam que está extremamente parecido o movimento que nós estamos vivendo hoje. Olha só, isso aqui é incrível, cara. A semelhança que nós temos desses movimentos. Vamos dar uma copiadinha aqui. Vamos dar uma copiadinha aqui nesse movimento para a gente ver se tá meio parecido, se não tá. Aqui, aqui. Vejam que o movimento é muito legal, né? Eu vou até apagar isso aqui, já tô rateando esse troço. Vamos dar uma olhadinha. Pá, pá, pá. Incrível, incrível, incrível. Lateralidade, explosão. Movimentinho muito parecido, né? Movimentinho muito parecido. Levando-nos aí à região de topo do canal megafônico, tá? Movimento incrivelmente parecido. Apostaria que faria a mesma coisa? Não, mas muito parecido? Sim, muito parecido. Vejam que onde ele nos leva, topo do nosso canal megafone, que é o topo do canal de ciclo, tá? Esse é o canal que o Bitcoin vem durante o ciclo inteiro e respeitando muito ferrenhamente, tá? Muito ferrenhamente o ambiente aí de topos e fundos. E agora o Bitcoin está em uma resistência prontinho para a continuidade de explosão. Aí apostaria sim um pullbackzinho pequeno antes, poderia ser, tá? Poderia ser. Estou fora mais por aí querer cuidar mais do meu mental e do meu emocional mesmo, mas na minha visão a continuidade de alta, tá? Vai continuar. E gostaria de pontos melhor para me fazer comprinhas, tá? Melhores, melhor pouquinha coisa, tá? Vou estar explicando para vocês um possível pullback aí do Bitcoin. Traria aí um pullbackzinho de 3%. Mesma coisa que eu falo para vocês sempre, tá? Eu quero espremer até o bagaço dessa laranja, tá? Então eu preciso aí ficar aí espremendo até onde eu conseguir, tá? Os ETFs de Bitcoin no dia de ontem, mais conhecido como segunda-feira, socaram mais um dia, teve mais um dia de entradas positivas, 259 milhões novamente, apesar de ser um valor alto, não foi parecido ainda com o de sexta-feira. Os ETFs de Ethereum entraram em 359 milhões, um pouquinho pior também do que a sexta-feira. Vou dar uma olhadinha na Solana, se a Solana está existente ou está inexistente. Vejam que a Solana parece que acordou, ó, 9 milhões, cara. 9 milhões de entrada no ETF de Solana, 9 milhões. O que que a gente tem aqui? Aqui é uma noticiazinha, o nosso querido Tom Lee, maluco aí brabo, Bitcoin e Ether podem fazer um movimento monstro nos próximos 3 meses. Isso daqui não é nada mais do que eu já venho falando para vocês. Os fins de ano são incríveis natais, a gente tem incríveis movimentos de natalinos aí, fim de ano, e a gente ganha presente do Papai Noel. Durante todo esse ciclo aí, a gente vem ganhando presente do Papai Noel, tá? Sempre no fim de ano, tá? Quem não tá presente no movimento acaba por não ganhar presente, né? Tom Lee, o cara que fez a Fundstrat, prevê que o Bitcoin e Ether podem disparar no quarto trimestre desse ano com corte dos juros do Fed em melhores condições de liquidez, tá? Isso daqui é uma coisa que é certa, não tenho o que falar. Qualquer animal que ande no planeta Terra acima de duas pernas, que seja bípede, consegue entender que a partir do corte da taxa de juros a gente vai ter aí uma alta dos ativos de risco, tá? Bitcoin e Ether estão prontos para um grande rally de alta no quarto trimestre desse ano, graças à política monetária flexível dos Estados Unidos, segundo o cofundador da Fundstrat, presidente da Bitmain, Tom Lee, tá? Então, nada mais esperado, nada mais do que esperado. Eu não vou ler toda a matéria, tá? Porque senão a gente se estende muito, mas nada, não está dizendo nada mais do que a gente já conta aqui todo dia para vocês, tá? Todo dia após a leitura do gráfico, tá? Após a leitura do gráfico aí, a gente fala sempre a mesma coisa. A continuidade de alta aí, na minha visão, está instaurada, tá?